Já está de posse das suas cordas de segurança? Cadeirinhas, mosquetões, capacetes, ascensores e descensores? Botas de proteção para os pés? Esses são os equipamentos essenciais para praticar o alpinismo, subir diretamente as montanhas. Estou falando do santo alpinista, San Pier Giorgio Frassati, cuja história comecei a te contar no último vídeo aqui do canal. Caso você não tenha visto, vou deixar o link aqui abaixo. E um card também aqui que você encontrará facilmente. Muito animada estou para continuar essa impressionante narrativa de um homem que com apenas 24 anos deixou a sua marca na história, nos corações que tocou e no céu. E pelos desígnios da providência, essa é a história que eu decidi te contar na comemoração dos 5 anos de Carol Conta um Conto. Isso mesmo, esse canal já conta com todos esses aninhos. E muito mais vem por aí. Mas chega de demora, porque eu sei que você quer escalar essa montanha comigo. Quer dizer, escutar essa história, que começará após a vinheta. Sua vida está cheia de grandes exemplos. Frassati, por que você está tão feliz hoje? Olha meu bolso, estou carregando sapatos de criança. Para que esses sapatos? Tem uma mãe que não quer deixar o filho ir para o oratório de Dom Bosco porque ele não tem sapatos. Acha que o filho vai ser humilhado lá. Mas não tem problema, comprei sapatos para ele. Vamos entregar. E Pier também era muito convicto de sua vocação. Como engenheiro minerário, decidiu de uma vez por todas que seria leigo. Como leigo, posso ajudar muito mais do que um padre, que muitas vezes não pode entrar em todos os lugares. Mas eu dedicarei a minha vida para isso. Levava o estudo e profissão com rigor e atenção. Dedicava-se prontamente aos estudos e oferecia também os sofrimentos da vida de um universitário para se unir a Jesus Cristo. Esse menino é diferente, né? O que será que tem nele? Quem conheceu Pier sabia da sua amizade verdadeira, totalmente disponível, com atitude de entendimento, solidariedade e doação de si mesmo. Estava sempre aberto aos amigos, tanto para o esporte quanto para o estudo, aos familiares e aos pobres, sem nenhuma distinção. Agora eu vou te falar 2 pontos importantes da vida de Frassati: o amor à Eucaristia e à adoração noturna e o amor pelas montanhas. A Eucaristia foi o ponto central da vida de Pier Giorgio, e ele costumava participar da adoração noturna, que foi algo que foi se desenvolvendo com o tempo, que os fiéis católicos italianos começaram a praticar desde que Napoleão prendeu o Papa, e faziam então horas longas de vigília para a libertação do Papa. E essa prática acabou se alastrando, e assim Frassati passava suas madrugadas rezando e adorando a Jesus e logo após participando da missa. Quantas vezes esse jovem, esse forte e saudável varão foi visto depois da comunhão rezar de joelhos com o rosto cheio de lágrimas. Sua comunhão, longe de ser jogada ao vento das sensibilidades do mundo ou reduzida à simples prática religiosa de rotina, era recebida com uma profunda coerência de fé e de amor, fruto da constante renovação em Cristo e viva participação nos mistérios da fé. Era impossível tirar ele da missa e da Eucaristia, nem motivo de estudo, nem motivo de férias, seja nas montanhas ou no mar, nem passeios que tanto gostava. Jamais se permitiu deixar uma missa. Sempre que ia viajar com sua família ou com amigos, se preocupava em descobrir os horários da missa, do local para onde ia e de participar da Santa Missa antes da viagem. Quantas vezes no sábado se certificava do horário da primeira missa? Assim poderia participar e depois estava livre para passear. Se não fosse possível participar da missa antes, renunciava ao passeio. Tudo isso fazia parte de seu lema: antes o dever e depois o prazer. Tenho Jesus comigo e nada temo, nem o perigo me espanta. Um fato notável da vida de Pier Giorgio foi que um dia estava acontecendo a maior confusão numa fábrica. Os operários de um lado gritando. A coisa se encaminhava para pancadaria, mas Pier, que conhecia aqueles operários, entrou com um terço na mão. No meio da confusão, se ajoelhou e começou a rezar o Santo Terço
berço, pedindo para que aquela situação se resolvesse. Alguns olhavam com muito desprezo, outros sem entender nada. Mas, pouco a pouco, algumas vozes foram se unindo a ele. E nas repetições da Ave Maria, os homens começaram a se unir a Frassati. E toda aquela confusão se resolveu na paz e na união. A adoração noturna para ele era uma festa, um encontro alegre que ele não conseguia explicar, mas era um convite que ele não conseguia resistir, sempre firmado no compromisso da fé e do amor. Como lhe disse, o outro ponto importante de sua vida foi o amor pelas montanhas. Frassati foi um grande esportista e um esporte que nutria especial amor era o alpinismo. Foi conhecido como um exímio alpinista. O que lhe atraía nas montanhas é que conforme ia subindo, via naquilo o encontro da nossa alma com Jesus, pois devemos subir cada vez mais para o céu. Jesus também rezava nas montanhas e Frassati usava desses momentos de solidão e quietude para rezar ainda mais e se unir a Cristo. E enquanto subia pelas montanhas, também ficou conhecido uma frase em que ele escrevia nas pedras, que em italiano era verso l'alto, que significa rumo ao alto. Essa era a vida de Frassati, uma vida na terra, olhando para os necessitados, mas com o olhar sempre voltado para o céu, rumo ao alto. Essa era a sua caminhada. Mas a sua vida também foi marcada por sofrimento. Numa primavera, conheceu Laura, uma moça 3 anos mais velha que ele. Ele se interessou muito por ela. A moça vinha de uma família sem religião, órfã desde criança e com hábitos muito diferentes. Começou até a frequentar alguns locais católicos. Ele então quis apresentá-la à sua mãe e sua irmã, mas poxa, nenhuma delas gostou de Laura, nem sua amada irmã Luciana, que sempre tomava partido dele. Eles não aceitavam esse casamento com uma moça de hábitos tão diferentes assim da família. E os pais então não concordaram com o casamento. Indo buscar conselhos com seu padre, olha, Frassati, entre o seu coração e o da moça está o coração de teus pais. Queres passar adiante? Passar por cima dos seus pais? Não, jamais, mas a tua idade também te dá direito de seguir o teu coração. Eu sei, mas não quero fazer isso valer. Então fica a rejeição. E assim Frassati, sabendo que algum coração sairia machucado, decidiu sacrificar o seu próprio. Em obediência aos seus pais, não deu continuidade naquela possível relação. Como eles frequentavam os mesmos ambientes, Frassati então decidiu por vez cortar as relações com Laura. E assim sofreu em silêncio, mas ofereceu aquele sofrimento a Cristo. E um dia pensava, mesmo sofrendo, não posso ficar triste. Devo oferecer esse sofrimento com alegria. E a meta que eu busco é muito mais do que alegria somente nessa terra. Eu estou rumo ao céu, portanto, devo aceitar com mansidão e paciência. Tirou valiosa lição e a alma se eleva sobre as tristezas da vida. Mas só a fé pode ser meu conforto e alegria. Deixou muitas marcas na história, pois através do seu trato amável e sua alegria, desfazendo zombarias e transformando elas em estima e respeito, conquistou a muitos. E no ano de 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial. E vendo como as pessoas estavam sem esperança, necessitadas, usou de sua caridade inabalável para ajudar ainda mais, fazendo grupos com os jovens para promover o Evangelho, promover a paz de Cristo nos corações. E cada vez mais empenhado no Partido Católico, tiveram em 1920 uma vitória considerável. Conquistaram várias cadeiras para o seu partido e dizia aos seus companheiros: Deus nos deu a maioria e a devemos manter, não por fins de lucro ou de honra, mas para que possamos realizar uma boa administração cristã, calcada nas virtudes do Evangelho, promovendo a paz em nosso país. Mas também seguiu os passos de seu pai. Filho do embaixador da Itália, se fez embaixador de Cristo.
levando a mensagem evangélica nos atos concretos de caridade fraternal, sempre ao encontro do sofrimento do outro. Também teve de sacrificar a sua vontade e teve de assumir o posto de seu pai, tornando-se embaixador italiano em Berlim. E lá também fez amizade entre os alemães, buscando sempre propagar a fé e a caridade. Quando voltou para a Itália, o momento histórico da fé cristã estava para acontecer, pois em 1º de setembro de 1921, Pier George, junto com 50 mil jovens católicos, se reuniram na Praça de São Pedro em Roma para realizar uma grande passeata a fim de afirmar o ideal de todos aqueles jovens, que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, que todas aquelas promessas vãs que políticos e movimentos revolucionários faziam não representavam nada diante da verdade de Cristo. E o liberalismo que dominava naquela época ameaçava esses valores cristãos, e os jovens estavam dispostos a dar a sua vida para defender o que amavam. E o Papa na época, Bento XV, foi até o encontro dos jovens e lhes deu a sua bênção. Tudo estava correndo tranquilamente, mas até que um guarda, sem motivo algum, foi para cima de um jovem magrinho e mirradinho que estava ali no meio deles e começou a bater no jovem. Ah, mas Pier George não deixou barato. Ei, pega alguém do seu tamanho! E foi para cima do guarda. Só que, por ordem da maçonaria, mandaram diversos guardas para superar a força dos 50 mil jovens. E ali estava feita a confusão. Começou a pancadaria entre os jovens e a polícia. E Frassati lá no meio, enfrentando com coragem. Os jovens se defendiam de todos os modos. Frassati, que carregava uma bandeira com a cruz de Cristo, viu a madeira ser quebrada pelos guardas. E ele foi para cima dos 3 guardas para defender a bandeira. Era quebra-quebra, era pancadaria. Os jovens começaram a ser presos. E Frassati foi parar na delegacia também. Mas, como ele era o atual embaixador da Itália em Berlim e filho de um senador, pediram desculpas imediatamente e trataram de soltar o rapaz. Mas ele não quis se aproveitar do fato de ser filho do embaixador e se manteve ali com os jovens, e eles começaram a rezar juntos. As coisas finalmente se resolveram e os jovens foram todos libertados. E no ano de 1925 começou a paixão de Frassati, pois logo no começo do ano, sua irmã, sua companheira, sua confidente se casou. E óbvio que houve ali um distanciamento natural, mas que fez Frassati sofrer. Seus pais começaram a brigar loucamente e já não se suportavam. Chegaram a falar várias vezes do divórcio. Um surto de poliomielite começou a se alastrar pela cidade e os pobres eram os mais afetados. Mesmo sob o risco de ser infectado, Frassati continuava a visitar os pobres, lhe dar consolos, remédios e prover-lhes tudo o que tivesse em seu alcance. E no meio disso, sua avó faleceu. Frassati começou a se sentir um pouco doente, mas todos estavam tão preocupados com o funeral da avó que ninguém se interessou por ele, até que a paralisia o bloqueou. O vírus da poliomielite fulminante o agrediu violentamente e se manifestou em trágica realidade quando os médicos disseram que não poderiam fazer nada por ele. Aquele jovem tão esportista, viril, corajoso e forte, e escalava montanhas, estava agora à beira da morte. E isso quando tinha apenas 24 anos de idade. E mesmo diante daquele terrível sofrimento, se preocupava mais com os outros do que com si próprio. E começou a oferecer aquele sofrimento por todos aqueles que sofriam mais que ele. E ofereceu em especial por seus pais, para que eles encontrassem a paz e que não recorressem ao divórcio, que a paz reinasse em seus corações, que o amor vencesse. Quando os amigos o visitavam, me deu um papel, me deu uma caneta, preciso escrever uma coisa. E começava a escrever. Seus amigos pensavam que ele estava tentando fazer o seu próprio testamento, mas não. Estava deixando instruções de amigos pobres que ele tinha, que precisava que alguém fosse lhes ajudar, caso ele viesse a morrer, levando dinheiro, comida, roupa e muito mais. E diante de tudo aquilo, seus pais
abandonaram a intenção de assinar o divórcio. Foi o efeito do seu oferecimento a Deus. Frassati também deixou uma carta para um amigo com o seguinte conteúdo: a fé é a âncora de salvação. Sem ela, o que seria da nossa vida? Nas minhas lutas interiores, perguntei se eu deveria ser triste. Mas graças à minha fé bastante firme, encontrei a única e verdadeira alegria desse mundo. E esse foi o testamento de Pier Giorgio Frassati. Viveu sua doença mortal no escuro do silêncio solitário, num segredo sem lamentações. E sua morte foi tranquila. Luciana, enquanto contemplava o rosto de seu irmão, via que dela irradiava uma compostura sobrenatural. Seu rosto tranquilo apaziguou Luciana, que sentia que aquela cama parecia mais um altar de uma alma em assunção para o céu. E assim, em 4 de julho de 1925, num sábado, que é o dia dedicado a Nossa Senhora, aos 24 anos, Frassati finalmente subiu a montanha que tanto desejava, a montanha até o céu, para o encontro com Deus na eternidade. Vivendo as bem-aventuranças na terra, encontrou a alegria eterna no céu. E na manhã de 6 de julho, após a missa de corpo presente para o velório de Frassati, uma multidão de pessoas começou a aparecer. Meu Deus! Quem é toda essa gente? Onde Frassati conheceu todo esse povo? Era uma verdadeira multidão. Uma multidão de estudantes, uma multidão de pobres, uma multidão de todas aquelas almas que foram profundamente tocadas pelo amor e pela caridade de Frassati. E foi assim que no dia 7 de setembro de 2025, Frassati foi elevado aos altares, canonizado pelo Papa Leão XIV, agora São Pier Giorgio Frassati. E essa é a incrível história desse jovem italiano que viveu a vida rumo ao alto. Espero que você tenha gostado, eu fico por aqui e até a próxima!